Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais uma aula de quarentena. Você que está em casa, está ansioso, então vamos aproveitar para estudar um pouco mais, né? Já assistiram os últimos vídeos que eu publiquei? Nunca se falou tanto em marketing como estamos falando nesse momento. Sabe por quê? Porque você está em casa, você não pode ir ao shopping, você não pode ir a um show, você não pode fazer o que você estava acostumado a fazer. E o que você tem que fazer nesse exato momento? Ficar em casa, essa é a sugestão até o presente momento, pode ser que ela mude amanhã, mas enquanto isso, vamos estudar um pouquinho aqui sobre o marketing. Antes de criticar o que acontece e determinadas atitudes da sociedade, países, políticos ou qualquer esfera que seja, é importante você entender um pouquinho do porquê isso acontece. Então vamos analisar aqui um pouquinho do ambiente de marketing. Alguém tem alguma ideia do que seja um ambiente de marketing? Se você ainda não tem, vamos discutir um pouquinho aqui. O ambiente de marketing, para você tomar toda e qualquer decisão, você tem que conhecer um pouquinho dessas áreas aqui. Vamos começar primeiro pelo ambiente global. O ambiente global envolve o quê? A economia, política, cultura e sociedade. O que nós estamos presenciando nesse momento? Um vírus que surgiu lá na China e em poucos dias ele contaminou o planeta inteiro. Dá pra gente ter aquela filosofia do passado de pensar só de forma interna no seu país, na sua região, na sua cidade, na sua empresa? Não. Você tem que pensar de forma macro, global. E por isso que você tem que ter uma noção de como está a economia global, a política, a cultura e a sociedade. Por quê? Vamos voltar de novo ao exemplo do vírus, que é o que a gente ouve falar o tempo todo, todos os dias. E por isso que eu estou pegando esse exemplo para colocar isso aqui um pouquinho para você pensar e raciocinar e entender essas ferramentas aqui e adaptar para a sua empresa, para o seu negócio ou para a sua vida profissional. O que acontece na economia na China, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, impacta diretamente ou indiretamente no nosso mercado interno. A China praticamente não produz carne. Quando a China passou por essa fase do vírus, em que ela teve aquela restrição horizontal, que ficou quase todo mundo em casa, ela praticamente absorveu o quê? Mais consumo de produto externo, de carne. E o Brasil, que é um principal produtor de carne, aonde ele foi dobrar a sua atenção? Para a China. Os produtos de respiração, que é o que a gente está precisando hoje. Quem que era o principal produtor? A China. Quem que era o principal produtor da essência do álcool gel? A China. O que a gente viu nessa briga nesses últimos dias? Todos os países querendo o mesmo produto. E um depende do outro. Ah, Josmar, você está querendo dizer que o Brasil não tinha condição de produzir máscara, essência de álcool gel? Como a gente vive num mundo globalizado, o que é interessante fazer? Se eu sou um produtor pequeno, uma empresa pequena aqui no Brasil, e eu não tenho condição nem poder de escala para competir em determinado produto com a China, o que eu vou fazer? Eu vou investir em outras coisas. Eu vou investir em outras áreas que não vai bater de frente com aquele país e aí eu vou ter mais sucesso. É claro e evidente que a gente teria condição de produzir máscaras. Claro que tinha. Mas outrora, a gente tinha condições de competir com a China? Claro que não. A gente não tinha condição de competir. Então por isso que antes de qualquer estratégia, principalmente agora, que daqui a uns dias o mercado vai retomar, é importante analisar dessa forma, desse sentido, entendendo que o que acontece lá fora, o que acontece no mundo, pode impactar diretamente no meu negócio. Então acho que já ficou claro aqui um pouco sobre o que a gente tem que avaliar num ambiente global. Josmar, mas você está querendo dizer que eu tenho que saber o que acontece na China, na Itália, Estados Unidos? Você quer uma sugestão melhor para você entender isso? Analise o que está acontecendo agora, que vai ficar mais fácil para você entender. Ah, mas o meu negócio é pequeno aqui, o meu negócio é só para a comunidade. Uma decisão lá do outro lado do mundo, às vezes vai impactar uma matéria-prima que está ligada diretamente ao seu produto, à venda ou à comercialização do seu produto. Então é importante ficar de olho nisso. Outro ambiente que a gente tem que avaliar é o ambiente organizacional. O seu negócio é pequeno, mas você tem que pensar como grande. A cultura, a motivação, a gestão de investimentos e os ambientes internos. Por que isso aqui é interessante? Um exemplo. Muita gente estava trabalhando com a sua empresa, levando sua vida normal
E chegou agora esse danado desse vírus e fez a gente ter uma pausa. As pessoas que não estão nos serviços essenciais tiveram uma pausa. E nesse momento, aquele empresário que pensa lá na frente, aquele gestor inovador, o que ele vai fazer? Ele vai procurar a trabalhar o seu financeiro para manter a sua equipe, ser empático. Gente, fazendo isso, você não está sendo só humano, você não está sendo só bonzinho. Isso também dá dinheiro, isso também dá retorno. Agora, qual que é mais fácil de se fazer? Pensar no seu próprio umbigo. Você vai lá e corta. Mas se for pensar na continuidade da sua empresa, na história da sua empresa, lá na frente, quando passar essa pandemia, qual a imagem que você quer que tenha na sua empresa? Qual a motivação que você vai ter para a sua equipe? Se você pegou a sua equipe nesse momento e você tinha condição de segurar a sua equipe, você foi lá e cortou 80% da sua mão de obra. Nós vivemos numa cultura feminista. O que a gente faz se a gente estiver assistindo uma partida entre Brasil e Haiti? A gente vai torcer para quem? Para o Haiti, porque é o mais fraco. Do mesmo jeito, a sua equipe, seus funcionários, quando você demitiu 80%, os 20% que ficaram, que você achou que eram os essenciais, os melhores, qual a impressão que eles vão ter da sua empresa? Eles estão imaginando o seguinte: olha, nesse momento eu sou a pessoa que ele mais precisava. Se amanhã ele não precisar, eu serei descartável, assim como aquela equipe. Será que é essa a imagem que você quer para a sua empresa? Então esse é um dos pontos que você tem que analisar no seu ambiente organizacional. A cultura da sua empresa. Josimar, mas minha empresa é pequena, tem que preocupar com a cultura da minha empresa? Sim. Os nossos liderados é espelho do líder. Vou dar um exemplo. O Felipe, que está ali filmando ali atrás da câmera, tem 2 filhos. Se os 2 filhos do Felipe chegar aqui agora, no momento dessa gravação, se o Felipe não tiver educado bem os filhos dele, eles vão chegar aqui gritando, atrapalhando a gravação. Qual a impressão que eu vou ter? O Felipe não corrige os filhos dele, o Felipe não educa os filhos dele. Essa é a impressão que eu vou ter. Na empresa, é a mesma coisa. Se eu não tenho uma cultura de dar o exemplo para os meus liderados, de não transmitir um ambiente legal, criar um clima organizacional satisfatório, a imagem que eu queria que fosse vendida para a minha empresa não vai ser a que eu esperava. Então tudo parte do princípio do líder. A gente está vendo esse conflito aí, eu não vou entrar nessa linha, porque tem um cara ali que é apaixonado na área que eu não aprecio, mas eu não quero entrar nessa linha. Mas a gente está vendo esse conflito, nesse momento agora, conflitos de lideranças, conflitos políticos, por falta de algumas habilidades nesse sentido. A gente tem aqui também o macroambiente, que são forças maiores, ambiente social, econômico, tecnológico e político. Eu não preciso nem entrar aqui muito nisso aqui, né? Vocês estão acompanhando a política, vocês conseguem bem entender o que a política pode influenciar na nossa vida. Uma decisão, um decreto, um desentendimento, um conflito afeta diretamente o seu negócio. Se você analisou o ambiente global, teve um bom ambiente organizacional, mas esqueceu de analisar o cenário político, tem muita gente que chega em mim e diz o seguinte: Josimar, eu não gosto de política, eu não acompanho política. Você está completamente errado, completamente equivocado. Uma coisa é você gostar, uma coisa é você praticar, outra coisa é você analisar e ver o que você pode mexer dentro da sua empresa. Porque se você não olhar para isso aqui, quando você for construir seu planejamento estratégico, você pode ter certeza que lá na frente você vai ter problemas. Então você tem que estar de olho nisso aqui. Outro ambiente que nós temos são o ambiente dos fornecedores, que é o microambiente. Fornecedores, bancos, distribuidores, agências, publicidades, concorrentes, formadores de opinião. Por exemplo, quem construiu uma boa relação com o banco nesse momento de pandemia, ou aquele banco que tem uma visão a longo prazo, não vou aqui citar não para não fazer propaganda, o banco não está pagando nada, né? Mas tem um banco aí que antes que o governo anunciasse as suas medidas de auxílio, cortasse juro, esse banco já chegou e fez um pronunciamento em cadeia nacional. Antes que alguém pedisse, que alguém ligasse no banco, ele já congelou os seus boletos e deu um prazo de 60 dias para as pessoas voltarem a pagar os seus boletos. Aí você pensa assim: Josimar, esse banco é bonzinho. Não, esse banco não é bonzinho. Ele analisou o ambiente global, ele fez toda essa avaliação que eu estou ensinando aqui que vocês façam. E ele entendeu o seguinte: eu vou ser o primeiro a dar esse exemplo, eu vou ser empático, eu vou ser parceiro, eu vou ser amigo. Eu estou mostrando para o meu cliente o quê? Eu
estou fazendo um marketing perfeito. Eu estou mostrando para o meu cliente o seguinte: ao longo dos anos eu trabalhei com você e você me deu lucro. Agora é a hora que eu devo ficar do seu lado. Eu estou mostrando para você o quê? Eu estou aqui do seu lado, sou seu parceiro, sou seu amigo. Então esse é um ponto que você tem que se preocupar. Outro ponto são os distribuidores. Vamos voltar aqui nos fornecedores. Tem gente que identifica o seu fornecedor só como algo que você vai sugar, só como algo que você vai retirar dele. Você não pode pensar dessa forma, porque vira e mexe, você pode estar do outro lado da mesa. Nesse período que nós estamos, dependendo do fornecedor que você tem, se você era aquele cara que pisava no calo do seu fornecedor e agora você precisa desse produto, dessa matéria-prima, e esse é o único fornecedor que você tem. Será que ele vai ter uma boa imagem de você no relacionamento que você construiu? Então você tem que pensar em relação a isso. Agências de publicidade, formadores de opinião. Muita gente está esquecendo de aproveitar esse ponto aqui nesse momento. Quem são os formadores de opinião do seu segmento? Quem são os plays? Quem são as pessoas que comentam sobre o seu segmento? Será que você tem dado atenção? Será que você tem valorizado essas pessoas para difundir a cultura ou o nome ou o brand da sua marca? Pense nisso. Então, gente, para resumir, porque o Felipe já me alertou ali que o vídeo já passou dos 10 minutos e eu não quero que ele fique muito longo, o ambiente da empresa, o ambiente de marketing, você tem que analisar todos esses contextos para você conseguir fazer um plano. Um piloto de um avião, quando ele vai decolar, antes o que ele faz? Ele analisa todo o cenário, ele analisa o destino, qual é o clima, o que pode acontecer naquele percurso. E o mais interessante, normalmente ele faz 2 planos de voo, no mínimo 2 planos de voo. E agora você acha que porque você tem um negócio pequeno, um negócio que você começou agora, você pode sair sem planos, sem planejamento, sem nada? E outro exemplo para finalizar. Se antes você não dava atenção ao marketing, principalmente ao marketing online, digital, trabalhava só o tradicional. Hoje você tem a opção, hoje praticamente você não está tendo nem condição de fazer o plano. Então pense em relação a esses pontos, aprenda a analisar o ambiente de marketing e entenda que sem essa análise aqui você não tem condição de fazer nenhum planejamento, nenhum plano para a sua empresa. Um grande abraço, espero vocês no próximo vídeo.